Boa noite, estamos iniciando mais uma live de quinta-feira. Tô conectando aqui, prontíssimo. Boa noite, boa noite. Hoje a nossa live é sobre sentimentos. E falaremos para 11 pessoas. Já estou com o nome aqui das pessoas. Também já tenho algumas instruções, né? Referente a como conduzir a live do dia de hoje. Estou muito feliz de estarmos aqui juntas. Boa noite, Jussara. Boa noite, Rayane. Então, vamos aguardar as pessoas chegarem. Quem puder, quem quiser, quem sentir de convidar alguém para a live, todas as pessoas são muito bem-vindas. Falei na semana passada, falo aqui de novo, né? Muitas vezes o nosso nome não é chamado, mas na história de outra pessoa a gente acaba encontrando uma resposta para a gente mesmo. E muitas vezes a equipe espiritual conversa conosco dessa maneira, né? Muitas vezes mesmo, né? Então, a todas as pessoas que os nomes não estiverem aqui, né? Sintam-se contempladas também, porque as pessoas que estão aqui, elas representam o coletivo de muitos outros nós. Boa noite, Jorge. Boa noite, Eliuse. A gente vai ganhando experiência, né? Então, eu vou procurar falar os nomes das pessoas logo no início da live, né? Até porque se vocês puderem convidar as pessoas, né? E mandar, ficar mais fácil na hora de olhar. Então, eu vou falar aqui. Não quer dizer que vai ser a ordem que vai ser atendido, tá? Então, a ordem que eu falar aqui é só a ordem que eles foram me passando, mas não quer dizer que na hora vai ser assim. Luz Amabel Sacramento de Araújo, Priscila Silva Cardoso, Ana Paula Stein, Marília Leitão Mesquita, Raquel Cristina Martins, Jussara Nádia Barbosa, acho que a Jussara tá aí, Catigiane Barbosa Brito Faustino, Ivanete Gramilich, se eu falei errado, mas acho que é assim, né? Fabiana Pereira, Eliene Nogueira Silva e Maria Heloísa Ferreira Gomes. Boa noite, Mirella. Então, para quem vai assistir essa live depois, né? Ela vai ficar gravada, vai para o YouTube também. Aqui são os nomes que serão atendidos, não exatamente na mesma sequência. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Enquanto me preparava para a live de hoje, eu fui informada que eu vou ser acompanhada por uma outra mentora, que é a primeira vez que conscientemente eu trabalho com ela, com certeza eu conheço, mas não de forma consciente, e é uma vovó, né? A gente chama ela de vovó Benedita. Então, eu dou as boas-vindas a ela também, né? Eu sei que tem uma equipe muito grande que acompanha esse trabalho aqui, e sei também que em dias de live os mentores, né, e são muitos mentores das pessoas, também se aproximam, também conversam e também querem mandar suas mensagens, tá? Então hoje estamos acompanhados dessa nova mentora, que é uma nova energia, e a gente vai aos pouquinhos sintonizar aqui para que eu possa ser esse canal de passar essas mensagens. E aí, né, enquanto ela organizava a preparação ao modo dela, né, ela me disse para eu tirar 2 cartas e eu tirei. E é muito curioso, né, até hoje ainda me surpreendo com as coisas, porque enquanto eu embaralhava, caíram a carta do Rei de Copas e da Rainha de Copas. E o nosso tema hoje é sentimentos, né? E não é aleatório, obviamente, né? Conforme a gente vai aprendendo a tirar cartas, a mexendo com isso, a gente entende quando é a hora, qual é a energia e tudo mais. E então a gente pode tratar emoções e sentimentos, né, de formas diferenciadas. A gente vai tratar de formas diferenciadas, aliás, né? Emoção é uma coisa, sentimento é outra. E as cartas, elas vêm reforçar uma energia um pouco mais yang dos sentimentos e também uma energia mais yin dos sentimentos. Para quem não sabe o que eu tô falando sobre a energia masculina e feminina, que nada tem a ver com gênero, com sexo, tá? Tem nada a ver com isso. Todos nós detemos parte de nós de energia masculina e parte de nós de energia feminina. Todos nós, sem exceção, nós temos um equilíbrio perfeito do yin e yang entre nós.
não tão equilíbrio perfeito assim quando a gente está no processo ainda de autoconhecimento, tá? Então, faz parte de um resultado favorável esse equilíbrio entre as energias masculinas internas e as energias femininas internas. E o rei de copas e a rainha de copas, eles simbolizam isso, né? E eles são abordados de maneira diferente. Não que a nossa live é sobre isso, né? Exatamente sobre carta de tarô, não é isso, mas é um arquétipo. Então, o rei de copas, né? Ele trata mais do assunto maturidade emocional. Ele é consciente, resiliente e age pela sabedoria. O rei de copas, ele é extremamente poderoso nesse sentido, porque ele domina as próprias emoções, tá? Fazia muito tempo que a gente não falava sobre cartas aqui. Cartas são arquétipos, para quem não conhece. Então, aqui seria uma carta de que é um rei de copas. Tá vendo ele aí? Ele vem com um manto verde, né, que representa a cura, também emocional. Tá vendo? Perfeito, ele carrega aqui como se fosse um talismã no pescoço. Vocês vejam que ele está centrado, né? Pé firme, as emoções estão aqui, ele está aqui. Essa carta, para a energia Yang dos sentimentos, fala sobre maturidade emocional, ou seja, dominar os próprios sentimentos, estar consciente desse processo, ser resiliente. Então, a energia Yang, né, dos sentimentos, vai neste sentido. Por outro lado, né, quando a gente fala dos sentimentos por uma energia feminina, nós estamos falando da rainha de copas, né? E a rainha de copas, ela vem numa outra abordagem. Ela vem relacionado à energia yin que acolhe, é o acolhimento, altruísmo, a ternura, dedicação ao amor, a calma, a compreensão, a atenciosidade, certo? Então, eu achei muito interessante porque eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista exatamente. E a gente abre a nossa live com esse ensinamento, né? Com esse casal muito poderoso, né? Porque certamente uma das maiores habilidades que nós podemos ter é o controle, é o equilíbrio, não digo controle negativo não, controle positivo, o equilíbrio dos nossos sentimentos. Isso inclui, né, maturidade emocional, mas sentimentos é uma coisa e emoções são outras, tá? E uma coisa está ligada à outra, obviamente. Então, para ficar bem claro em relação a isso, o que foi me dito desde o começo da semana? Foi me dito o seguinte: sentimento é algo mais consolidado dentro do nosso eu. O sentimento, ele é algo que é construído de maneira consciente. E que muitas pessoas confundem emoções que são passageiras, certo? Com sentimentos que não são passageiros. Sentimento é permanente, ele permanece, certo? Então, entendi. Essa falando assim. Na literatura psicológica, né? Que não é o nosso caso aqui, eu sempre falo das coisas do aspecto espiritual, mas na literatura psicológica a gente teria uma série de emoções primárias e secundárias listadas e aquilo que seria referente aos sentimentos, ok? Para a live ficar mais fluida, né? E até para que as coisas ocorram de maneira explicativa com os exemplos que eles darão, a gente vai tratar emoções como passageiras, coisas que nos acometem, mas que passa, tudo passa, a emoção passa, e sentimento como a emoção que foi racionalizada e está armazenada dentro de nós. É uma live profunda. Pronto, encontrei a palavra. Estão a semana inteira falando isso. É uma live profunda, ou seja, nós vamos mergulhar nas profundezas. Não à toa que é copas, água, né? Aqui tem água. Então, essa live é uma live que mergulha lá no fundo e resgata aquilo que nós sentimos, mas aquilo que a gente viveu de emoção, racionalizou e escolheu armazenar. Porque lidar com sentimentos, assim como lidar com emoções, também é um processo
que com maturidade do Rei de Copas a gente consegue fazer com consciência e sabedoria, ok? Eu já passei os nomes, tá? Das pessoas. Eu sei que tem várias pessoas que estão aqui. A Lusa chegou, não sei se Priscila chegou, Raquel, Jussara, Eliene Nogueira, agora que a Eugênia entrou aqui, tá? Mas eu passei, são 11 nomes, tá lá no início da live. Eu vou começar a me concentrar aqui para fazer o atendimento na ordem que eles passarem, que é diferente da ordem que tá aqui, tá bom? Começaremos por Catigiane Barbosa Brito Faustino. Se alguém conhecer Catigiane, puder avisá-la. Vamos lá. Agora eu vou me concentrar, fico com olhos fechados, porque é a maneira pelo qual eu enxergo melhor, né? Para mim, eu sou médium clarividente e abre-se muitas imagens. Então, vamos lá. A primeira imagem que é me mostrado aqui é uma âncora. E essa âncora, ela é como se ela tivesse com uma corda, então ela tá presa por uma corda, bem aqui na altura do umbigo. Então, imagina que na altura do umbigo tem uma corda e aí tem uma âncora presa, né? Aí, a mentora que está conduzindo hoje, ela fala o seguinte: os sentimentos, eles têm um potencial de nos elevar e de nos, que palavra é essa? Rebaixar. Sabe quando a gente se sente mais baixo? Aí às vezes a gente está mais alto? Pronto. Os sentimentos estão intimamente ligados à frequência vibracional de uma pessoa. Ok? Para quem gosta de terapias holísticas, a live de hoje entra também nesse quesito, né? Quanto mais elevados os sentimentos, perfeitamente, maior os níveis de frequência vibracional. Quanto menos elevados os sentimentos, menor o nível de frequência vibracional, ou seja, aquela energia que a gente emana. E por que isso é importante? Porque é essa energia que cria. Ou seja, a criação de algo, cocriação, muita gente gosta disso, vem de uma alquimia entre as emoções e o mental, que se transformam nos sentimentos. Então, mesmo que nos ocorram umas emoções que a gente pode considerar como negativas, embora a espiritualidade não classifique assim, tá? Para quem não sabe, a gente tem uma live sobre emoções aqui no canal já. Então, o que acontece? Quando as emoções ocorrem, a forma como a gente racionaliza, interpreta aquilo e leva para o coração, determina, né, a nossa frequência vibracional. Portanto, quanto maior a frequência vibracional, em outras palavras, quanto mais amoroso é o sentimento de uma pessoa, que é perene, ela é amorosa por natureza, sabe? Quando aquilo expande assim, mais ela cocria, mais ela prospera, mais ela como que é isso? Mais ela vence os enigmas do universo. O contrário também é verdadeiro, mas é verdadeiro pro outro lado, né? Quanto menor, né, essa frequência vibracional, mais dificuldades, mais doenças físicas, doenças mentais, doenças do intelecto, enfim. Mais a gente fica adoecido. Isso, adoecida. Perfeito. Então, o que acontece? Catigiane. Quando eu olho aqui a âncora, ela está me puxando para baixo, sabe? E eu percebo que ela alguns sentimentos que você vem nutrindo, bem no seu interno, tá? E o que é a realidade de muitas pessoas, tá? Que estão aqui nos assistindo. Esses sentimentos, muitas vezes, eles não são sentimentos encorajadores para você. Então, eles pegam muito no aspecto de poder pessoal,
de força, de materialização, de realização, sabe? Então, o que acontece? A mentora, ela diz assim, a pergunta é, como é que a gente faz para elevar essa âncora, né? Para elevar essa âncora. E ela fala, tem coisas, né? Que a gente gasta muito tempo tentando salvar. Ela falou assim, pronto, imagine agora com a gente aqui. Vamos supor que a gente tá lá e tá tentando puxar essa âncora com a nossa mão. Tá tentando puxar com a mão? Mas uma âncora é muito pesada. A gente vai gastar um esforço danado puxando essa âncora, né? E vai fazer o que com uma âncora na mão? Ela falou assim, nada. Vai ficar segurando uma âncora para quê, minha filha? Vamos fazer o seguinte? Corta a âncora. Corta a corda. Se você cortar a corda, a âncora vai sair, ela vai embora. E você vai poder ter mais resiliência, mais força para poder o quê? Elevar o seu nível vibracional. E ela vai ser específica em relação a isso. Ela diz o seguinte: você carrega com você algumas ideias e alguns são ideias que estão no sentido de conceitos, preconceitos, não de ser preconceituosa, não é isso. É no sentido de você tem certeza que as coisas são como elas são. Veja que ela fala da âncora, por isso que ela usou esse negócio. As coisas são como elas são e por quê? Porque sempre foi assim, porque era assim com a minha família, porque eu acho que tem que ser assim. Certo? Ela fala assim. Então tem muita certeza e pouquíssimas dúvidas. E aí ela vai jogar agora uma sementinha de dúvida e vai perguntar para você assim: será mesmo, né? Será que as coisas só podem ser da forma como elas são? Será que não existe outras formas de fazer as mesmas coisas? Será que se você se abrir, né, para ouvir a sugestão de outras pessoas, quem sabe você não encontra um jeito mais fácil de resolver as suas coisas? Aí ela fala, será? Aí coloca a mão assim. Certo? Aí ela fala, quando você se permitir internamente a receber sugestões, a acolher amorosamente essas sugestões, né? Você vai tirar de você um peso muito grande que você está carregando. Por quê? Ela fala assim, é quase uma cura, minha filha. No sentido de que você precisa também, né? Você pode, né? Precisa não, você pode aprender a receber. Inclusive a receber conselho. Ela está dizendo aqui. Inclusive isso. Por quê? Porque a gente começa a encontrar beleza nas outras pessoas também. Fala assim, olha, eu faria desse jeito aqui, mas tem a imagem dos meninos aqui, eu não sei se você tem pessoas na sua família assim, mas eu vejo os meninos aqui falando assim, mas e se você não fizer desse outro jeito? Aí ela fala, eu te entendo, às vezes você tem medo. Você fala assim, poxa, mas essas pessoas estão falando, e se der errado? Aí ela falou, e se der errado? Qual o problema? Aí ela fala, abandone essa âncora de que as coisas precisam ser da forma como você acha que tem que ser. Porque existe um sentimento interno que foi ocasionado muito por um resguardo, o que eu vou chamar de resguardo? Proteção, né? De que você precisa fazer as coisas todas sozinhas, que é você que sabe como você vai fazer. E ela falou assim, minha filha, já parou para pensar que isso pode ser um egoísmo? Né? Então, a forma de olhar a vida nesse sentido, você tem razão de fazer isso. Ela fala, eu entendo a sua história. Eu entendo por que isso acontece. Mas ela tá dizendo, mas eu estou aqui para lhe dizer que não precisa mais ser assim. Então, se você racionaliza isso, mentaliza isso e muda o seu olhar, aos poucos, esse sentimento de âncora, de peso, de puxar você para baixo, como você está muito atarefada muitas vezes, sobra muita coisa para você, como você está sempre, sabe? Ela fala assim, às vezes parece que você está sempre mais atrasada que os outros, mas não é isso não, minha filha, é que você tem que soltar isso. Ela fala assim, então, o que acontece?
Se experimente. Se experimentar é fazer as coisas de outro jeito. Fazer as coisas de outro jeito também é ouvir outras pessoas. Combinado assim? Pronto. Isso reverte algo muito profundo em você. Muito profundo. Que está guardado, é permanente, mas que é possível de ser revertido. Ela fala, para você refletir. Ela vai refletir. Então tá bom. Muito obrigada. Ok. Boa noite, prima Adriana, Márcia, Fabiana. Não vi mais quem mais entrou, que apareceu na minha telinha aqui agora. Vamos ver? Agora vai ser chamada Maria Heloísa Ferreira Gomes. Maria Heloísa Ferreira Gomes, perfeitamente. Olha, de novo a âncora aqui. Ok. Ela perguntou, calma aí, ela perguntou pra mim, você sabe por que da âncora, Bela? E aí eles projetaram a imagem da Irmandade da Rosa Dourada, é uma âncora. E aí o lema aqui nosso da Irmandade da Rosa Dourada é a fé está ancorada no coração. Ela falou, onde é que a gente guarda sentimento, Bela? No coração, tá? Perfeitamente. Então, todos os nossos exemplos de hoje são com âncoras, tá? Isso, confirmado. Então, agora eles me mostram novamente uma âncora. Vamos lá. Então, Maria Heloísa, tem uma âncora aqui. E eu vejo essa âncora, ela tá bem aqui na região realmente no cardíaco, aqui, tá? Só que é uma âncora que agora eu fui parar para olhar bem ela, você não tá segurando essa âncora. Você não tá segurando essa âncora, não. É como se ela tivesse com uma corda que ela vem lá do céu, tá? Por que eu tô falando isso? Porque para ela estar na frente do seu peito, você deveria estar segurando ela assim, concorda? Ou, sei lá, de alguma maneira, né? Tentando segurar. E não tem peso. Porque essa âncora, ela tá, quando eu olho para cima, ela vem lá no alto. Aí ela fala assim, e o que a gente quer simbolizar com isso? É como se, de alguma maneira, Maria Heloísa, você tivesse delegado a terceiros os sentimentos que você tem. Vou lhe explicar melhor. É como se você sente, como todos nós, né? Todas as pessoas sentem. Você tem os seus sentimentos. Mas é sempre uma pessoa de fora que valida os seus sentimentos. É como se você precisasse ouvir alguém lhe dizer algo para que você reconhecesse em você. Aí a mentora diz aqui, ela fala assim, isso não é um problema, todos nós somos assim, concorda? Todos nós nos espelhamos em outras pessoas e no compartilhamento a gente acaba acontecendo isso. Só que ela diz assim, não pode ser só assim. Você não pode entregar um dos seus maiores tesouros, que é o seu coração, para que outras pessoas digam se ele está positivo, se as energias estão mais pro alto, se a energia está mais para baixo. Como é que fica isso, ela falou? Como é que vai ser essa situação? Se toda vez para você definir o que você está sentindo, são outras pessoas que dizem. Aí ela falou, e aí, minha filha, olha o que acontece. Quantas vezes coisas que as pessoas de fora falam para você geram emoções que assonam esse lugar interior aqui no seu coração? Então, mexe aqui na ala dos sentimentos e te coloca lá embaixo. Ela falou, quantas vezes você não está lá embaixo por coisa que outras pessoas te falaram? E aí você esquece de olhar para o seu coração e dizer assim, não, mas isso que você está dizendo, não, isso não sou eu não. Fala, não, isso não sou eu. Então ela fala, então a questão aqui também
é que você está ouvindo e acreditando no que as pessoas estão lhe dizendo sobre você. Aí ela fala, agora vamos olhar para dentro, né? Vamos olhar aqui para a estrutura sentimental. O que tem enraizado aí dentro? Uma vontade muito grande de ajudar pessoas. Então, um sentimento de benevolência, ela falou. E que as pessoas não fazem bom uso. O sentimento é seu. Você é benevolente. Ainda que as pessoas digam qualquer outro tipo de coisa, a sua energia vibra na benevolência. E ela falou, e você treina isso, e você vem cultivando isso há muitas vidas. Ela fala, há muitas vidas. E isso ninguém tira. Não é um dia ruim, não é um dia bom, não é uma emoção passageira. Você é benevolente e pronto. Confie no seu coração benevolente. Não se deixe levar pelas pessoas, né? Que lhe fazem acreditar em coisas que lhe colocam lá embaixo. Você entrega a sua âncora para elas. E elas colocam a âncora onde elas querem. E ela fala, e quantas vezes essa âncora é jogada lá no chão? E você acredita. Então ela fala, então tá na hora, né? De você ter essas suas raízes internas. Ela tá me citando a rainha de copas aqui. A gente falou da rainha de copas, ela fala assim, agora é a hora de você exercitar a sensibilidade, a atenciosidade com você, ser dedicada a você, porque ela fala dedicada ao próximo, mas também a você. Ter ternura com você mesmo, principalmente para se resguardar contra esses falatórios maldosos. Ela ainda olhou assim para mim e falou assim, a gente tá vendo, entendeu? Você acha que as pessoas, a espiritualidade não sabe? Ela sabe o que é que lhe acontece, viu? Essa fica a mensagem para você, falando de sentimentos de alto nível de benevolência. Ela falou aqui. Ok, muito obrigada. Vou para a próxima pessoa. Eliene Nogueira Silva. Estão gostando da live? Estão entendendo? Então vamos lá. Vou me concentrar para Eliene Nogueira Silva. Aqui, né, eu vejo novamente o símbolo da âncora. Só que a âncora, ela tá bem pequenininha, né? Lá dentro. Antes eu vi uma âncora grande, né? Agora a âncora, ela tá pequenininha, lá dentro. E meu coração tá apertado. Oh, meu Deus do céu, começou a doer meu coração agora, meu chakra cardíaco. Tá, dá vontade de chorar. Tem um aperto muito grande aqui no coração, bem na altura do chakra cardíaco. A âncorazinha que estava grande está pequenininha aqui. E aí ela fala, e você sabe o que significa isso? Aí eu digo que não, né? Ela diz assim, é o seguinte, lembra que nós estudamos sobre emoções? E as emoções, quando elas podem ser emoções positivas, elas podem ser emoções, né? Que são boas águas ou más águas. Lembra disso? Pronto. O que acontece? Quando a gente, né, guarda muito aquelas emoções que ficam muito paradas, sabe? Que são as más águas. Má água é isso, água que não corre, né? Fica parado. A gente vai colocando os nossos sentimentos também numa caixinha pequena. Sabe? Como é? Sobra muito espaço para as más águas e pouco espaço para os sentimentos. Ah, entenderam isso? É massa isso aqui. Então, vamos supor que a gente seja aqui um espaço luminoso, né? Vamos supor não, a gente é um espaço luminoso. E aí, como eu me envolvo demais com emoções passageiras, e muitas vezes são emoções que nos magoam, né?
acaba com que nossos sentimentos, ou seja, aquela emoção que a gente sente, reflete, e aí a gente vai criando esse lastro emocional, né? Essa maturidade emocional. Mas ela fala, mas ó, não se enganem. Pessoas que estão muito envolvidas em emoções, vivendo emoções, fortes emoções, aí mágoa e tudo mais, diminuem a sua capacidade sentimental, emocional, né? No sentido de acumular os sentimentos mais nobres. Por quê? Porque está muito envolto em emoções. Emoções passam, mas o sentimento ele é permanente. Então, eu sinto mais emoções, eu sinto muitas emoções, mas eu não paro exatamente para pensar o que disso eu quero deixar comigo e o que disso eu vou devolver. Entenderam? Então, quando eu olho a âncora tá muito pequenininha aqui. Muito pequenininha. Vem aqui no cardio aqui, apertar, tá doendo. Mas o espaço para as emoções tá grande aqui, né? Para quem assistiu a live de emoções, você sabe que eles mostraram um tubo, né? Tipo um becker, assim, um tubo. E aí lá eles mostravam as emoções divididas. Lembra disso? Tem água, tal. As emoções têm cores, tem calor, é mais fria, pronto. Aqui, ao mesmo tempo que os sentimentos estão muito reprimidos, as emoções, as más águas, as emoções mais tristes, né? Que são aqui os ressentimentos, as tristezas, elas estão largadas solto, né? Vou usar esse termo. Tá muita emoção, muito ligada a coisas passageiras e pouca atenção ao que está sentindo. Aí ela fala assim, pronto, esse desenho está feito, né? Das emoções e da âncora aqui. Aí a espiritualidade vem para dizer, e como é que a gente reverte esse quadro? Como é que a gente sai desse sentimento angustiado, né, apertadinho, para uma expansão? Ela fala, a primeira coisa, né, é iniciar um processo de autolimpeza. O que seria um processo de autolimpeza? Começar a perdoar pessoas. Ela disse assim, agora é específico para você, Eliane Nogueira. Não porque necessariamente elas merecem, não se trata de merecimento, mas porque você merece. Então, ao iniciar o processo de perdoar as coisas, né? Ela fala assim, não é que você vai chegar amanhã e falar perdoa todo mundo, o mundo é lindo, mas iniciar esse processo, né? Buscar ajuda para esse processo te fará expandir boas emoções, nutrir boas emoções e, por consequência, ajudar a abrir um espaço nessa região do cardíaco para ancorar mais bons sentimentos. Porque quando a gente está muito envolto em emoções que não são tão legais, os nossos sentimentos seguem o mesmo caminho. Assim, não tem como uma pessoa que está com sentimentos elevados viver na montanha russa das emoções negativas. Entendeu? Então a primeira coisa que a gente faz é escolher afastar as emoções, né? Escolher não alimentar, não afastar não, elas vão acontecer, mas a gente não fica alimentando as emoções negativas. Isso daqui em diante, né? E o que já tá guardadinho lá? O que já tá guardadinho, a gente inicia um processo autoconsciente de auto-perdão e perdão ao próximo. Então, Eliane, se você precisar conversar alguma coisa sobre isso, se você não souber uma forma de fazer isso, você pode me procurar depois que a gente conversa, entendeu? Sobre essa questão. Mas há muito que ser perdoado aqui. Não pelos outros, mas por você. Essa é a principal mensagem que ela quer dizer. Por amor a você. Por amor a você. Por tudo que lhe acontece, está acontecendo. Pelo aperto no coração que você tem. Uma das coisas mais nobres que você pode se dar. Um dos maiores amores possíveis que pode acontecer é você libertar em perdão algumas situações e pessoas, viu? Isso vai melhorar muito. Muito essa dor aqui. Vamos lá. Agora eu vou para
Eu não, né? Eles vão migrar para Ivanete Gramich. Ivanete. Eu vejo a âncora e essa âncora, ela tá, você tá segurando ela na mão, aqui, tá? Tá segurando a âncora na mão. Ah, tá. E na altura aqui do peito, tá? Do coração aqui. Tá segurando assim. Aí você tá segurando esse sentimento lá, tá segurando. E aí eu fico olhando, né? Aí ela falou, é isso mesmo, dica que ela tá segurando. Segurando. Ela fala assim, e aí? O que se faz com tanto sentimento bom? Ela fala, sentimento bom foi feito para ser expandido, né? Foi feito para ser o quê? Comungado, compartilhado. Então, Ivanete, hoje, ela me diz aqui, em termos sentimentais, é como se você encontrou um equilíbrio, sabe? Ou você sabe chegar nesse equilíbrio rapidamente. Você tem, como que é o nome disso? Mecanismos que te levam a esse equilíbrio sentimental. Você já é o tipo de pessoa que olha para as emoções e fala, não, isso aí é passageiro. As boas e as ruins, sabe? As que não são tão positivas. Você faz isso. Então você tem uma, como é o nome disso? Liberdade emocional, um equilíbrio emocional, certo? Daqui. Só que é muito, como é uma expressão? Ela tá usando uma frase que eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram. Como que é? O navio no porto está seguro, mas não foi para isso que ele foi feito. Ah, entendi. É algo assim. As emoções estão muito equilibradinhas, porque você também não se arrisca. Emoções não, sentimentos, eles estão aqui parados, estão condensados, porque também você não se arrisca, não se joga no oceano. Aí ela fala assim, o que de mal pode acontecer se você está segurando sua âncora e você tem o seu controle emocional? Então é preciso expandir esses sentimentos. Na verdade, não é nem expandir, é compartilhar. Se permitir compartilhar os bons sentimentos. Aí ela fala assim, você acredita muitas vezes que, como essa expressão? Como se o mundo fosse um lugar hostil, perigoso. As pessoas elas estivessem ao nosso redor, assim, vamos supor, para nos machucar. Mas não é tão fácil encontrar um amigo, não é tão fácil relacionar. Sabe essas coisas assim que algumas vezes a gente fala? Falar algumas vezes é uma coisa, mas repetir isso muitas vezes já é outra, tá falando aqui. Por quê? Porque isso cria uma estagnação também sentimental. Por quê? Porque você acaba falando assim, aqui tá seguro, eu vou ficar aqui, eu sinto isso daqui, aqui tá estável. Ela fala de estabilidade aqui, a âncora estável. Aí ela fala, você não se coloca em novas situações que vão lhe trazer aprendizados e vão lhe trazer também expansão do sentimento. Não aposte no pior. Não aposte no pior. Porque o que vai acontecer? Ela falou, se você aposta no pior e você tá segurando essa âncora aqui, naturalmente, em algum momento, você vai cansar de segurar essa âncora. Por que eu tô segurando essa âncora aqui? Por que eu tô fazendo isso? Aí começa a doer a mão, começa a doer os braços, sabe? É uma metáfora isso aqui. Mas no sentido de, tem que ter um propósito. Vai em busca de propósitos. Ela tá falando assim, qual é o seu propósito? Pronto, essa é uma pergunta que ela vai deixar pra você. O que você faz com essa coisa boa que você tem dentro de você? O que você faz com o que você sabe sobre a vida? E aí? Qual é o seu propósito? Vai ficar de lição de casa para você, ela tá falando. Porque em algum momento essa marinheira vai ter que se jogar no mar. Para viver novas coisas, né? Sabendo que tem maturidade emocional para tal. Por que tem? Porque conquistou, ela tá falando. É seu, ninguém vai tirar. Pode compartilhar.
Essa é a mensagem para você, Ivanete. Viu? Ok. Ok. Vamos lá. Agora é Fabiana Pereira. Quando abre a imagem, aparece uma âncora gigante. Uma âncora gigante. Na verdade, vou começar do começo. Eu abri e só vi a âncora. Eu não vi você, eu vi o sentimento. Eu vi a âncora representa sentimento, sabe? Então a primeira coisa que apareceu foi... Ó aqui meus sentimentos, né? E aí, e é bem isso que aconteceu. Tem uma âncora na frente, e aí lá atrás tem você. Como se fosse em perspectiva, eu te vejo menor lá atrás, vamos dizer assim. E aí, como que é? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ela falou assim. Então o que acontece? O que está chegando primeiro? A Fabiana ou os sentimentos? Então, é uma reflexão que ela está ali fazendo. Segunda reflexão. Como que é? Se os sentimentos chegam primeiro, Peraí, deixa eu tentar, é complexo, deixa eu tentar compreender o que é isso aqui. Se o sentimento chega primeiro, sim. Como que eu tô entendendo o seguinte aqui, e aí, Fabiana, a gente pode até conversar depois. É como se, ok, vamos tentar por outra via. A gente tem as emoções, a gente tem o lado racional. As emoções, elas são passageiras, mas como elas se repetem várias vezes, elas nos ajudam, por meio do mental, a criar um sentimento, ok? Se porventura, nesse processo todo, os meus sentimentos, que vamos supor, é a minha barreira de defesa, entendi, defesa, é uma barreira interna, a gente tem o nosso coração, é nosso. Não é nem barreira, é nosso. Isso aqui é nosso. O sentimento é muito nosso. A mente mente, o coração. Como que é? A mente mente, as emoções passam, mas o sentimento não. O sentimento é nosso, tá? Então, se os nossos sentimentos... isso é muito bom. Depois a gente anotar aí nos compilados da live. Se o sentimento, digamos assim, está aqui, mas ele chega antes do que tudo, será que eu não estou irrompendo, por exemplo, situações em que eu possa sentir mais emoção, por exemplo? Será que nós não estamos um pouco desligados de prestar atenção nos ambientes que a gente está? Isso eu estou voltando lá do racional, tá? Ela está dizendo isso por quê? Porque isso também isso, ela diz também que isso também lhe é confuso, não é só para mim não. Porque muitas vezes você fica se perguntando, mas por que a minha vida é assim? Com os outros parece que não acontece isso que está acontecendo comigo. Como que é? Todo mundo acerta o meu coração. Tem um negócio assim. É como se seus sentimentos estão muito, desprotegidos. Todo mundo chega aí, ó, tem acesso aí a esse lugar. E eu não tô falando isso no sentido tô falando assim, da convivência, tá? Isso aqui é convivência mesmo. Que é pessoas, amigos, familiares, colegas, sabe? Então é como se estivesse muito em evidência os sentimentos. Aí ela fala, lembra do equilíbrio?
Pronto. É preciso também ter uma sabedoria para reservar aquilo que é seu, que é precioso seu. Você vai compartilhar isso, obviamente, né? Você vai permitir que as pessoas acessem esse lugar, mas não qualquer pessoa, não a qualquer momento. Ela tá dizendo assim. E não é barrar e nem ser muito liberado, tem que haver um equilíbrio. Então ela fala, vai puxando esses sentimentos, né? Você pode precisar de ajuda, talvez de uma ajuda psicoterapêutica, tá falando aqui, né? Para que você possa dialogar sobre isso, conversar sobre isso, entender mais os seus sistemas mentais e emocionais, para compreender como se articula os seus sentimentos. Ela fala assim, pode lhe ser excelente um conselho de acompanhamento. Por quê? Porque isso vai lhe aliviar demais. Você vai se sentir mais você, porque você vai estar mais você e o sentimento juntos. Parece que o sentimento está muito na frente. Parece não, ele está muito na frente. Entendeu? E as pessoas estão acertando muito seu coração e você não entende por quê. Então ela falou assim, experimenta fazer um processo mais introspectivo, mais de reflexão, mais de busca de apoio para entender mais o seu coração, sabe? Ela falou assim, o que você vai entender sobre o que ela está falando? É sobre isso. É um pouco mais complexo do que os outros, esse daqui. Essa é a maneira de olhar. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos lá. Raquel Cristina Martins. Raquel Cristina Martins. Você, olha, tem uma âncora na mão direita e uma âncora na mão esquerda. Você tá segurando duas ancorazinhas. Tem duas ancorazinhas aqui. E na mão direita, que representa o masculino, tá pesando, viu? Você, como é o nome disso, gente? Você tá carregando seus sentimentos e sentimentos de outra pessoa. Tem duas pessoas, você tá carregando o seu e o dele na mão. Dele ou dela, alguém. É alguém que você tem algum envolvimento aí amoroso. Tem alguém. Definitivamente tem alguém. Então o que acontece? Você tá segurando duas ancorazinhas na mão. E aí ela pergunta assim, pronto, e agora? Se as duas mãos estão ocupadas, vai fazer o quê? Ela fala assim, a ação, o ato de agir está interrompido praticamente em muitas situações da sua vida, no campo sentimental. Ela fala assim, por quê? Porque por mais boa vontade que a gente tenha, né? A gente não pode carregar o sentimento dos outros na mão. A gente tem que entregar, tem que devolver para aquela pessoa. Assim, como a Gaga falou, é muito bonito, te dou meus sentimentos, né? Olha aqui meus sentimentos. Ela fala assim, sim, mas o que a gente faz com o sentimento dos outros se é algo tão pessoal? O sentimento não é o nosso coração. O sentimento é algo muito autêntico, é a energia mais autêntica que a gente tem, né? Depois de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente pensou, a gente fala, isso aqui sou eu, né? Ela fala exatamente isso. Você é o que você sente, as pessoas são o que elas sentem. E aí, se alguém chega e fala assim, ó, me carrega aí na sua mão, ela fala, carrego, por mais amor que você tenha. Ela fala assim, e aí você perde capacidade de ação. Por um motivo simples. Tá bloqueada as duas mãos. Aí ela fala, ela tá dando eu tô vendo uma imagem aqui que é um conselho, tá, pra ti. Eu acho que você vai entender o sentido pra ti. Eu até imagino que é isso. Eu sei o que tá, eu até já sei o que tá acontecendo. Então o que acontece? Ela fala assim, pega a mão direita, masculino, e entrega lá pro universo, tá? Faz assim, levanta a mão e fala assim, anjo, pede para algum anjo aí que você confia, assim, você pode tirar isso da minha mão? Cuida, isso é o que é sagrado, eu entrego para vocês.
Ele me deu, mas eu entrego para vocês. Tá na mão de, como é o nome disso? Desapego. Raquel, acho que você é machaminha. Eu não conheço, mas do jeito que tá falando aqui é. Então, assim, desapego. Você entrega lá, pronto. E aí, vai ficar uma mão livre, não vai ficar uma mão livre? Com essa mão aqui, você vai cuidar da sua âncora aqui, ó. Tá vendo? Vai cuidar. O seu masculino vai proteger os seus sentimentos. Aí o seu sentimento vai começar assim, ó. Ele tava os dois sentimentos pequenininhos na mão, né? Aí vai começar a crescer, ó. Aí você vai, ó, energia, tô até sentindo energia. Vai usar os seus dons, né? Você tem dons de energia. Aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ó a energia subindo, ó. Vibração subindo, subindo, subindo. Isso aqui é um tubo de luz, tá? Sobe, expande. Solta. Eles estão falando assim. Solta. Não tenha dúvidas. Solta mais um pouco. Solta de vez. Solta. Solta as pessoas. Solta a situação. Solta o digníssimo, a digníssima, né? Deixa que o universo cuida. Então, você vai cuidar dos seus sentimentos. É hora de você se acolher. Agora é a hora que você é a rainha de copas e faz de tudo por você. Viu, Raquel? Se você quiser conversar, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas a mensagem principal é essa. E creio que você vai entender o que ela está dizendo. Vai sim, ela falou, vai entender. Então, vamos lá. Outra pessoa, agora a próxima pessoa, Jussara Nádia Barbosa Campos. Jussara. Aí, Jussara, quando entra a imagem, eu olho para, eu procuro a âncora, né? Tô procurando a âncora já. Aliás, a âncora tá lá no pé. Tá lá no pé. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Imagina que a âncora caiu bem nos dedos do pé ainda por cima. Imagina que você tá com o pé e aí a âncora foi, ó, tchim, caiu bem em cima do dedo do pé. Tá lá a âncora. O que acontece? Não é os dois pés não, tá? Ela falou assim, diga aí qual é o pé. O pé é o pé direito. Normalmente o pé direito, lado direito, tudo que se refere ao lado direito, a gente tá falando de energia masculina, tá? E a energia masculina é a energia da ação. Não tô falando necessariamente de uma pessoa masculina. Ou não é sobre isso, tá? Então o que acontece? É como se houvesse impulsos na sua vida, situações que precisam ser resolvidas, claramente a seu favor, e que há sentimentos que impedem. Entendi. É como se você não conseguisse dar um próximo passo. Assim, mas eu sinto isso, mas eu sinto... Aí não consegue dar o próximo passo, sabe? O pé tá preso, ela tá presa, não vai, a ação não vai, sabe? Aí ela fala, muitas pessoas vão se identificar, ou já passaram por isso, né? Ou estão passando nesse momento. Quando a gente se vê diante dessas situações, né, em que a gente parece que o sentimento nos impede de dar um próximo passo, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos olhar para trás e olhar a vida, as coisas como elas foram. Porque se existe uma necessidade de dar um passo adiante a seu favor, claramente a seu favor, é porque situações já aconteceram lá atrás. Então, o que não está acontecendo nesse momento? Racionalização das emoções, que alimentam esses sentimentos que travam a gente. É como assim, não, mas eu vou ficar com esse sentimento, mas esse sentimento é passado. Essas coisas são passadas. Então, eu vou ficar preso no sentimento, mas eu olho para o passado, mas eu não racionalizei. Eu senti, mas não pensei. Ela tá falando aqui. Então, o que acontece? Olha para trás, como é? Desenrola esse pergaminho. Ela começa lá, ó. Como foi que as coisas aconteceram? Porque, às vezes, o que vai ajudar os sentimentos e as ações é a gente voltar a racionalizar. Porque emoções mais pensamentos alimentam esses sentimentos.
Então, pra gente conseguir se desvincular a nosso favor, ela fala falando isso toda hora, viu? Tem coisas aí que são a seu favor, muito a seu favor. Na verdade, destrava a sua vida, destrava a roda, tem coisa que tem que girar aí e que tá preso porque você fala, mas eu sinto, mas meu sentimento, mas eu sinto tanto, mas alguma coisa aí, tem alguma coisa assim. Ah, mas não, mas eu sinto muito, sabe? E aí ela fala, não, olha pra trás. Se ajuda a se lembrar as coisas como elas aconteceram. Ajuda a sua mente a ajudar os seus sentimentos. Porque quanto mais você olhar para trás, mais você vai ver que talvez as coisas não foram bem assim. E se elas não foram bem assim, você começa gentilmente a tirar essa âncora que está prendendo no seu pé. Por quê? Porque é importante para você. Porque é como se tem coisas que tem para acontecer, a roda, ela fala de novo, a roda tem que girar. E essa prisão não lhe leva para lugar nenhum. Ela usou a palavra, eu usei prisão, eu vou corrigir, tá? Estagnação. Eu estou corrigindo a palavra. Estagnação, é melhor essa palavra. Tranquilo? Então, deixa a roda girar. E para deixar a roda girar, deixa a roda girar interna. Emoção, não, como é? Emoção, pensamento, sentimento, isso aqui é uma roda girando. Tranquilo? É isso. Meu pé chega a estar doendo aqui com essa âncora presa aqui. Tem realmente passos a serem dados. Ok. Agora, Priscila Silva Cardoso. Ok. Quando me abre a imagem aqui, eu vejo a âncora. A âncora tá aqui na altura do chakra base, tá? E tá lá, tá preso. Ela tá num tamanho até que normal, né? Diante de todos que eu vi aqui. Não nem pequena nem grande. E tá aqui na altura do chakra base, chakra umbilical. Medo. Muito medo. Medo, medo, medo. Essa só fala falando isso. Medo, medo. Medo. Só ficam falando isso agora. Medo, tem medo. E aí o corpo todo, de alguma maneira, responde a esse medo. Que tá nessa região do chakra base. E outra coisa, a âncora estando no chakra base, o chakra base, eu sei que muitas pessoas não conhecem a nomenclatura, tá? Mas eu sei que a Priscila conhece. O chakra base, ele é o primeiro chakra de vórtice energético na entrada da medula espinhal, da medula, né? Então, o que acontece? A energia está bloqueada aqui. Então, no seu caso específico, Priscila, primeira coisa, alinhamentos de chakras. Invista em alinhamento de chakra na sua vida. Você mesma pode fazer isso com banho, pode fazer isso com cristal, pode fazer isso com meditação. Ela fala assim, é uma recomendação isso aqui. Muito. Por quê? Porque isso daqui está alimentando um sentimento de medo, tá? Ah, entendi. Se você está sentindo algum medo, né? Está ligado a esse lugar aqui. Às vezes é um medo, às vezes é um sentimento de, eu não sei, pânico, eu não sei, tem uma coisa aqui mais acontecendo. Então ela diz que está buscando alguma resposta, né? E ela está lhe trazendo essa resposta. Você faça uma limpeza, não é seu, tá? Isso não é seu. Você tá com coisas, energias que não são suas. E é preciso que se faça uma limpeza de chakra profunda aí no chakra base. Para essa energia voltar a fluir e você sair de um estado em que você está sentindo medo. É como se tivesse enganchado o medo de alguém em você, o sentimento de alguém. Não é seu, tá? Não é seu. Ela tá repetindo várias coisas. Não é seu, não é seu, não é seu. Tá enganchado. Pronto, esse é um caso um pouco diferente, mas eles queriam passar.
esse sentimento todo que você está carregando de medo não é seu. Isso é outra coisa. Então vamos lá. Agora, Luz Amabel Sacramento de Araújo. Só voltando lá no caso anterior, tá? Só um minuto. E não é medo de uma pessoa só, não, viu? Tá enganchado aí 3. Fazer um trabalho, Priscila, com isso daí, viu? E eu sei que você vai saber lidar com isso daí. Trabalho que eu digo é isso, né? As limpezas, enfim, banho, as coisas aí que você se sente à vontade de fazer para cuidar da sua energia, tá? Ok. Luz Amabel Sacramento de Araújo. Luz. O meu coração explode. Abre o seu coração. Eu vejo a âncora está muito grande. E eu não sei quando é você e quando é a âncora. A sua fé está ancorada no coração. Lindo, lindo de ver. É como se você fosse a própria âncora aqui, iluminada e expandida, assim, altamente iluminada e expandida. E eu ainda ouço o barulho do coração. Tudo, sabe o coração batendo? Tudo isso aqui como se fosse um coração. E o sentimento, Lusa, aqui é que dentro desse coração é como se esse coração todo aqui, Lusa, fosse até um útero que está gestando sentimentos bons, sabe? Muitos sentimentos bons. Eu vou usar um termo que eu já usei com vocês, porque está aparecendo aqui, que seriam, dentro desse grande coração, estão nascendo vários cupidinhos. É mais ou menos isso. Novamente a gente volta nessa cena. E aí, é tão expandido, né? Tanta coisa. Esse sentimento de gratidão que você está carregando com você, que é fruto de muita reflexão, que é fruto de muita maturidade emocional, que você vem lidando, e vem lidando mesmo. Ela falou assim, muitas questões poderiam lhe abalar profundamente, mas ainda assim, você entrou nesse coração, você se transformou nessa âncora e você nutriu esse coração. E é um coração que está cheio de cupidinho dentro, pronto para voar, tá? Pronto para sair por aí, acertando esse sentimento em outras pessoas. E por que eles lhe chamaram hoje? Né? Para dizer que sentimento bom é sentimento compartilhado. Sentimento compartilhado cresce. Ela vai fazer uma frase aqui, que eu sei que você sabe, eu sei o que significa, que a fila é grande. Então precisa de muitos cupidinhos. Ela está dizendo assim, muitos cupidinhos precisam nascer desse coração, não é? E é como quando entra na parte de sentimentos agora, especificamente, ela diz o seguinte: é como, Lusa, se você pudesse pegar todos aqueles sentimentos que não são legais, que você sabe que eles existem, da vida, as coisas que a gente cura, né, as coisas que a gente faz, pega tudo isso e leva para dentro desse coração. Lusa, transmuta no seu coração, como se o seu próprio coração fosse o transmutador, sabe? Pega isso e ressignifica no coração. É um exercício, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Tem talvez uma pessoa que você não goste tanto e nutre um sentimento ruim, porque ela lhe despertou emoções ruins em algum período, lhe despertou pensamentos ruins, juntou tudo isso, virou sentimento e tá aqui dentro, não tá? Pronto. Se você localizar alguma coisa desse tipo, pega
leva para dentro do coração e trabalha isso no amor. O seu próprio coração é transmutador. E ela está lhe dizendo isso porque você passou por uma completa limpeza energética, uma evolução energética, um processo de consciência muito grande nos últimos tempos, tá? E você existe para provar para as pessoas que o amor existe. Porque você é o amor. Você é o amor. Então, aquilo que você vê que ainda está lá dentro e que pode lhe causar um incômodo, gentilmente transforme. Porque você pode transformar. E porque tem muito cupidinho para voar também. Ela falou aqui. Que fofinho. É isso. O resto você vai entender, ela falou. Ok. Agora vamos para Ana Paula Sten, que é minha irmã. Não sei se está assistindo. Vamos lá. Ana, quando abre a imagem aqui para mim, eu vejo a âncora, né? Ela tá vindo aqui da cabeça até aqui no coração. Então, no meio de você, também é no meio de você tem essa âncora, tá? Então, eu consigo ver você com a âncora. No caso anterior, a pessoa era a âncora, era a mesma coisa, é uma coisa só e um coração batendo. No seu ainda eu consigo ver você e eu vejo a âncora no meio. É como se você já colocou sentimentos positivos no meio de tudo. Mas, vez ou outra, é como se ao redor de você ainda pairasse muito um sentimento de... Como é o nome disso? Inadequação. Eles usaram esse termo aqui, inadequação. É aquela velha história, nem é, nem não é. É como se as coisas estivessem muito assim. Poxa, quase, mas não foi. Foi, mas quase. Quase, mas não foi. Eu quase sou a âncora, mas eu não sou a âncora. Eu quase sou a Ana, mas eu não sou a Ana. Eu sou a Ana e a âncora. A minha vida quase foi. Eu fiz uma coisa, a coisa foi, mas não foi, entendeu? Eu vou parar de falar assim, porque... Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. É o quase. Não foi. É o foi. Aí ela falou assim, aqui vai uma lição para você. E essa lição é universal, era para todas as pessoas. Nós criamos com o nosso coração. Não é à toa que ela está usando a âncora como símbolo da fé estar ancorada no coração. Certo? Ok. Então, o que acontece? Se mentalmente você sabe tudo que você precisa fazer, você sabe, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, certo? Mas, na hora de praticar, ainda tem dúvida. Dúvida, mas será que vai dar certo, né? Aí ela fala, pronto. Qual é a energia que você está criando? É a energia da inadequação. Aí ela fala assim, às vezes nós precisamos pegar as nossas inseguranças e entregar, desapegar delas. Aí ela fala, tem pessoas que vão ouvir isso e vão achar que isso é muito óbvio. Ela vai dizer, não é óbvio, porque a maioria das pessoas não conseguiria fazer isso. Por mais que falam que tenha feito, não fizeram. Ela fala assim. E ela está garantindo, a maioria das pessoas que ouviram, que estão nos ouvindo aqui e vão nos ouvir no futuro, ainda não fizeram isso. Ainda não soltaram, de fato, as suas preocupações para a espiritualidade. Ainda não chegaram nesse nível. Mas ela fala, mas você, Ana, você já pode fazer isso. Você pode usar a força mental, e aí ela fala, use mais a sua força mental, certo? Da criação, do pensamento, da consciência, para que as emoções do medo não te dominem, certo? Então ela fala, você pode determinar e confiar que você é. Não,
Você é uma pessoa leve, você é uma pessoa... ela estava usando um termo inadequação, agora ela está usando um termo como se fosse encaixada. Da forma que foi falado, encaixada. Como assim, você já sabe a importância que você tem nos lugares. Ela está dizendo assim, as pessoas falam para você o quanto a sua presença faz diferença nos lugares, não falam? Então, confia no que as pessoas estão falando. Elas não estão erradas. Nesse caso, elas não estão erradas. Então, o que acontece? Confia. Veja que você já é a âncora. Você só precisa confiar mais para desfazer esse sentimento de inadequação. Aí ela fala, nós criamos o que sentimos. Então aqui vai um grande incentivo para você. Para você criar coisas novas, vai ter que mudar o seu sentir. Para você mudar o seu sentir, você vai ter que fortalecer a mente de confiar no que os seus olhos já estão vendo. Porque já estão vendo. E você sabe que você pode fazer. Então faça, ela falou. Faça. Porque, olha, tem uma poesia aqui. Metade de mim é amor. E a outra metade também. E é sobre você isso aqui. Ok? A sua mentora falou, força Aninha. A maioria das pessoas eu não descrevi o mentor, porque hoje eu não vi os mentores. Eu tô mais ouvindo a minha mentora aqui. Mas da Ana eu ouvi lá. Sabe quando tem plateia? Pronto, é isso, gente. Tem a plateia lá. Força Aninha. Tipo isso. É basicamente isso. Então vamos lá. Agora eu tô indo para o último nome. Marília Leitão Mesquita. Não sei se a Marília tá aí. Vou me concentrar. Tomar um pouquinho de água. A água ajuda muito a movimentar energias. É como se fosse um fluido que dá força mesmo. Vamos lá, Marília. Eu tô aqui perguntando se é pra falar mesmo. Quando eu entrei na sua energia, começou uma música. Maria, Maria é o dom. Como que é? Uma força, magia, danana, que nos fascina. Assim, uma coisa assim. Tá tocando a música aqui, só que eu não sei reproduzir. Só lembro do começo. Maria, Maria é o dom. Tá tocando essa música. Aí a âncora, olha pra você ver, a âncora apareceu como se você estivesse dedicando, tem a sua mãozinha aqui, ó, aí você tá dedicando a âncora, sabe quando a gente entrega, tipo quando a gente coloca a Bíblia pro céu, por exemplo, a gente oferece alguma coisa, tipo uma oferenda. Ah, entendi. Santa. Na igreja católica, quando se leva a santa, leva a mão erguida assim, não é? Tá carregando a santa? Então, fizeram esse desenho, né? Tipo isso. Só que no lugar da santa que tá a âncora. Entendi. Tá, entendi a imagem, né? Tem a âncora aqui. E continua tocando. Maria, Maria é um dom. Continua tocando as duas coisas aqui. Certo. Aí ela fala, sentimentos elevados ao alto. Eu vou me emocionar. Ela deixou você por último aqui na lista. Peraí que eu vou me emocionar. É porque a cena é muito linda, tá? Eu não sei se vocês conseguem sentir essa energia, mas para fechar com uma mensagem bem positiva. Ela diz, Marília, que você passou assim por muitas tempestades, né? Muitos momentos complicados e essa sua âncora já foi para todos os lados.
já correu de você o sentimento, já ficou no canto, já foi para outro lado. Olha, essa âncora aqui acontece tudo. Até que o dia que você pegou a âncora na mão, sustentou a âncora e você ofereceu a âncora. Você ofereceu. É como uma devota da espiritualidade. Você entregou o seu coração a Deus. Não sei se tem alguma ligação com Maria, se você entregou a Maria, porque tá tocando a música dela, assim, mas você entregou. Você pegou o seu coração, você levantou ao alto e disse assim: eu entrego aqui para vocês o meu coração e os meus sentimentos. E foi muito bem recebido no céu. Muito bem recebido. A sua atitude, os seus atos foram muito bem vistos no céu. E agora todo mundo torce para que você pegue o que você ofereceu. E eles já lhe ofereceram coisas de volta. Você entregou, foi abençoado, vamos colocar nessa expressão. E que você gentilmente leve essa âncora até o seu coração. E esse é um convite para que você ancore as forças de Maria, as forças de Mãe Maria, estão falando muito de Mãe Maria aqui, as forças de Mãe Maria, as forças de Raio Branco, Arcanjo Gabriel, energias da pureza, que você ancore essa energia dentro de você, sabendo que essa luz que você dedicou, ela é sua, ela é para você. Faça bom uso, bom proveito, expanda essa energia. Há um propósito muito grande. Continua se conectando com Mãe Maria, continua falando com ela, porque ela quer te usar. Ela vai lhe devolver o que você ofereceu para ela. E aí aparece um manto branco bem grande aqui na minha frente. Esse sentimento é o sentimento de confiança irrestrita. Quem eleva os sentimentos aos céus e desapega desse controle, deu um dos maiores passos evolutivos que um ser humano encarnado pode dar. E essa é uma mensagem para todo mundo. Agora, iniciar aqui o encerramento, né? Todo mundo abastecido aí com a luz branca de Mãe Maria, porque a energia dela tomou conta agora aqui. Agora tá tudo branco aqui. É algo muito forte que acontece, é algo muito forte. Eu posso dizer para vocês, muito forte mesmo. Que cada um de nós leve essa energia no coração, reverbere o coração branco, que a gente ancore as nossas forças, né, a nossa fé. O lema da Irmandade da Rosa Dourada é: a nossa fé está ancorada no coração, que é um lema das Marias, né, e de Saracali e da Irmandade das Rosas, especialmente aqui para nós, a Irmandade das Rosas Douradas. Muito obrigada pela oportunidade de servir, aprendi demais. Estou muito emocionada agora no final. E no final não, durante todo o processo, mas agora especialmente estou tomada por uma energia muito grande. Para quem não viu também, hoje fui orientada por uma mentora nova para mim, né, nova na condução, que eu já sabia que ela estava comigo, mas é a primeira vez que ela conduz. Estou muito feliz, tá? Muito obrigada para todo mundo que acompanha, tá sempre aqui, manda boas energias. Essa live vai para o YouTube, viu? E o nome de todas as pessoas eu falei logo no começo. Um beijo, fica com Deus, Márcia, Maria Eliene, Adriana, Ana Paula, todo mundo que tá aqui, Eugênia, beijo, até a próxima.